glórias a Deus por isso. Essa é a importância de nós nos reunirmos todo domingo. Porque todos nós temos sempre uma semana com diferentes atividades, trabalho, família, conta para pagar, né? Coisas que acontecem, sustos, e todas essas coisas tendem a nos distrair de Deus. Todas essas coisas, se nós não tivermos uma vida devocional com Deus, se nós não buscarmos lembrarmos de Deus diariamente, o nosso coração sempre tende a desviar nossa atenção para outras coisas e nós perdemos isso. Por isso a importância do culto de meia-noite, nós irmos e cantarmos juntos, relembrarmos quem é Deus, quem nós somos, relembrarmos o que Deus tem feito em nossas vidas, relembrarmos essas coisas, para que nós possamos começar uma semana novamente na presença dEle, com a proteção dEle, renovando a nossa aliança com Ele, renovando o nosso pacto com Ele, renovando as nossas forças para uma semana que se inicia. E nessa noite nós falaremos um pouco num texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 26. Diante dessa semana, das semanas que nós temos, semanas com diferentes atividades, semanas com diferentes trabalhos, com diferentes desafios, se existe uma coisa que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, é algo chamado medo. Medo, não é? Nós temos medo e nós temos medo de diferentes coisas. Isso é algo muito interessante. Talvez você tenha medo de barata. Tem pessoas que têm medo de barata, tem pessoas que têm medo do escuro, né? E está tudo bem, nós temos medo de diferentes coisas. Tem pessoas que têm medo de viajar, né, Luciene? Não. A Luciene voltou comigo ontem de viagem, eu vim 80 por hora, ela disse que eu vim rápido. Né? Mas nós temos medo de diferentes coisas. A grande questão é, o que nós fazemos com o nosso medo? Como nós lidamos com o nosso medo? Como nós enfrentamos o nosso medo? Então, nessa noite, o texto que nós iremos meditar, ele nos mostra um momento da vida de Jesus, onde ele teve que enfrentar esse sentimento, onde ele teve que enfrentar essa emoção, que é o medo. E eu quero que nós aprendamos com Jesus nessa noite como enfrentar os nossos medos. Semana passada, nós falamos um pouco sobre os propósitos e objetivos que nós temos, que nós precisamos pensar para esse ano que se inicia. Nós falamos um pouco sobre a vida de Jonathan Edwards, sobre as resoluções que ele escreveu. Se você não leu ao longo dessa semana, leia na semana que se inicia, leia essas resoluções, medite sobre elas, trace metas, trace estratégias, trace objetivos para você ao longo desse ano. E independente do caminho que você escolher, seja no seu trabalho, seja na tua família, seja aqui na igreja, todos esses caminhos que nós trilharemos, eles certamente em algum momento nos confrontarão e confrontarão os nossos medos. Então, quando eles vierem, eu quero que nós estejamos preparados para enfrentá-los. E é aprendendo com Jesus, como Jesus enfrentou esse medo, que nós vamos aprender, que nós vamos meditar nessa noite. Então, vamos ler Mateus capítulo 26, no verso 36 até o verso 46. A palavra de Deus diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Este evento ele acontece na última semana que Jesus estava presente nessa terra antes da sua crucificação. Esse evento ele acontece numa quinta-feira. Se você ler os eventos atrelados à semana, a última semana de Jesus, você vai ver que por volta da segunda-feira ele chega em Betânia, quando ele almoça com a família, ele tem uma refeição com a família de Lázaro e as suas irmãs. Ele entra na cidade de Jerusalém na segunda tarde. Na terça-feira a gente vê desculpa, irmãos. Na terça-feira a gente vê Jesus expulsando aqueles homens que estavam negociando no templo. Na quarta-feira a gente vê Judas negociando Jesus com os fariseus, com os principais líderes religiosos. E na quinta-feira começa este evento, chamado a Festa dos Tabernáculos, ou também conhecida como a Festa da Páscoa. Esse era um evento que acontecia anualmente para os judeus, era uma festa na qual eles celebravam a saída, a retirada que eles tiveram do Egito. Era um momento onde eles celebravam a libertação, um êxodo, a libertação. E Jesus, como um judeu tradicional, ele trata de preparar, de celebrar essa Páscoa juntamente com seus discípulos. É isso que a gente vê no verso 17. Olhe comigo no verso 17, como esse dia, essa quinta-feira se inicia. Nos diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então Jesus ele pede para os discípulos logo pela manhã irem prepararem a Páscoa. Os discípulos vão. A partir do verso 20 nós vemos que chegando à tarde ele ceia com seus discípulos. Ele celebra a primeira Santa Ceia, fazendo um prenúncio daquilo que estaria para acontecer com ele. Ele indica o traidor, que era Judas. E no fim da tarde, Jesus ele faz algo muito curioso. Ele pega e ele sai da cidade de Jerusalém em direção ao Monte das Oliveiras. Por que isso era algo inesperado nesse momento? Porque sair de Jerusalém era uma cidade murada. Se você olhar, até hoje nós temos os muros de Jerusalém. Jerusalém, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos ela como uma cidade onde a principal cidade de Israel, a capital de Israel, e onde os muros foram construídos, foram derribados, foram reconstruídos por Neemias, por Esdras. E era uma cidade fortificada porque era capital, porque era importante. E ela ficava com seus portões abertos logo ao amanhecer, eles abriam os portões, eles fechavam logo ao pôr do sol. Os pastores de ovelhas, os pastores de rebanhos, eles costumavam levar seus rebanhos para fora de Jerusalém, logo que abria os portões, e eles tinham uma certa preocupação em trazer seus rebanhos de volta antes do pôr do sol. Por quê? Ficar fora da cidade de Jerusalém é ficar desprotegido. É sempre nós precisamos lembrar que não tinha todos os recursos que nós temos hoje, que as cidades não eram tão desenvolvidas como elas são hoje. Por isso, era de extrema importância você estar dentro de Jerusalém à noite. Mas Jesus, no fim da tarde, ele sai de Jerusalém e vai para esse local, para o Monte das Oliveiras. E chegando lá, ele deixa 8 discípulos
que Judas já não estava mais com eles, e ele pega 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva para esse jardim, chamado Jardim de Getsêmani. Hoje minha voz não está ajudando. E ele vai até esse jardim chamado Jardim de Getsêmani. Nesse jardim, nós tínhamos a fruta da oliveira, a planta da oliveira, onde era o Jardim de Getsêmani. Getsêmani significa literalmente prensa de olivas. Prensa de olivas. Por quê? Porque era a partir do momento quando você prensa uma oliva que você extrai o óleo, que você faz os azeites, muito, né, que até hoje são customizados e são muito bons, uma saladinha, né, azeite de oliva, muito bom. Então, na época já era produzido, e era nesse local que era produzido, provavelmente o dono dessa propriedade, desse jardim, era conhecido de Jesus, era um amigo de Jesus ou de algum de seus discípulos, porque nós vemos ao longo de outros momentos do ministério de Jesus, Jesus subindo até esse Monte das Oliveiras. Mas essa era uma noite especial. Essa era a noite da Páscoa. Essa era uma noite onde Jesus tinha acabado de celebrar a Santa Ceia, Jesus tinha acabado de cantar um hino com seus discípulos, e na verdade, essa era uma noite onde Jesus estava começando a sentir angústia, Jesus estava começando a se sentir mal, Jesus estava começando a sentir pavor. Marcos, ele vai usar exatamente essa palavra, uma palavra, ele usa na nossa tradução no português essa palavra pavor, e que no grego é uma palavra que literalmente significa medo. Medo. Jesus, ele estava começando a sentir-se com medo. Essa sensação que você sente quando você tem medo de alguma coisa. Do que você tem medo? Nós temos medo de diferentes coisas. Mas essa sensação, você já sentiu medo alguma vez na vida? Você já foi assaltado alguma vez na vida? Você já chegou num local, já teve que atravessar um local de noite, no escuro? Quando eu trabalhava na Vila Bonilha, às vezes eu tinha que voltar de noite, voltava às 11 horas da noite, tinha que atravessar uma ponte até a minha casa. Não tinha nada. E aí, às vezes eu tinha dinheiro junto, se parar um carro aqui, não tem o que fazer. Então, aquela sensação de estranho, de um momento estranho, de aquele momento que você quer que acabe logo. Jesus estava sentindo exatamente essa sensação. E olha que interessante, nesse momento onde Jesus ele estava com medo, ele estava começando a sentir pavor, ele estava começando a sentir-se angustiado, é isso que o verso 36 começa a nos mostrar. Verso 37, ele trata de levar 3 pessoas para estar com ele. Olha que interessante, Jesus, ele não enfrenta esse medo sozinho. Ele quer ter pessoas próximas com ele. Jesus, ele pega Pedro, Tiago e João, que eram os principais homens que ele estava treinando para assumir a liderança na igreja após a sua ascensão, ele leva eles com ele. Não é interessante isso? Porque qual que é a minha e a tua reação quando nós estamos em um momento de pavor, de medo? Muitas pessoas, e talvez essa seja você, costumam a querer enfrentar medo sozinho. Não costumam, porque nós termos medo, nós temos às vezes a impressão de que as pessoas possam nos olhar com um olhar de fraqueza. Nossa, está com medo. É um fraco. Está com medo do escuro. É um fraco. Mas Jesus, ele não tem vergonha de expor o seu medo. Muito pelo contrário. O verso nos diz claramente, o verso 37, que quando ele começou a entristecer, se angustiar, ele falou isso. Olha o verso 38. Lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, ele estava claramente buscando ajuda. Então essa é a primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse para esse ano que está se iniciando. Se você já traçou, se você já pensou em objetivos, se você tem pensado em coisas, ou independente disso, espero que você faça, pense sobre isso, mas saiba que terão momentos onde eu e você sentiremos medo.
E lembre-se que quando nós estivermos enfrentando esses medos, a coisa mais natural que eu e você deveríamos ter em mente é que medos são para ser compartilhados. Medos são para ser compartilhados. Porque quando você tem pessoas por perto que você sabe que você pode contar, que você pode falar com elas, que você pode ter elas por perto quando você está com medo, isso demonstra que você também é um ser humano, como outras pessoas. Jesus estava querendo ensinar essa lição para os discípulos que estavam sendo treinados para ser líderes, futuros líderes. Vocês também vão enfrentar momentos de dificuldade, momentos que vocês terão que enfrentar o medo, e como vocês vão reagir a isso. Não tentem bancar os fortões, as pessoas que não estão passando por nada. Busquem ajuda. Busquem ajuda. É isso que Jesus está demonstrando. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. E o verso 39 continua nos mostrando que continua nos ensinando uma segunda lição. Além de, para nós confrontarmos os nossos medos, nós termos pessoas próximas de nós. Além disso, nós precisamos buscar ajuda em Deus. Buscar ajuda em Deus. Buscar ajuda em outras pessoas e buscar ajuda em Deus. No verso 39 nos diz que ele prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus, uma oração breve, uma oração objetiva, sem muitas delongas. Sem ficar repetindo um monte de palavras, sem ficar fazendo um alvoroço, sem estar chamando muita atenção. Não, lá no Monte da Oliveira, lá no escuro, longe da cidade de Jerusalém, longe do movimento, longe da aparição, lá no monte, sozinho, ainda mais retirado, num jardim, só com 3 discípulos por perto. Ele faz uma oração curta, ele faz uma oração objetiva. Isso nos mostra que o nosso Deus não precisa fazer um alvoroço grande para ele te ouvir. Jesus faz uma oração curta, objetiva, mas uma oração com muito conteúdo. Essa oração curta de Jesus reflete muito o momento que ele estava. Ele diz: Senhor, faça a tua vontade. Eu não quero beber esse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a tua. Isso demonstra que Jesus entendia que esse momento que ele estava passando, acima da vontade dele, estava a vontade do seu Pai. E nesse momento, Jesus está vivendo esse confronto que eu e você também vivemos. E quando eu e você enfrentamos coisas que nos desafiam, e quando nós temos com medo, nós também passamos por vezes, eu e você queremos ir para a direita. Mas Deus está dizendo: vai pelo centro. Eu ia falar esquerda, mas falei: não, pelo centro. O que muitas vezes nós também passamos por esses momentos, onde nós queremos ir para um caminho, nós queremos ir para um lado, e todos os indicativos estão mostrando, mas tem que ir para esse outro. E o que Jesus ele está dizendo é: Senhor, se essa é a tua vontade, eu vou aceitá-la. Eu vou aceitá-la de bom grado. Mas o que é triste nesse momento é que os discípulos, os amigos de Jesus, dormiram. Olha o que o verso 40 nos mostra. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Olha só, Jesus traz os discípulos dele, próximo dele, para que eles pudessem compartilhar esse momento, para que eles pudessem aprender com ele nesse momento. Mas eles dormem. E mesmo assim, Jesus não desperdiça essa oportunidade para ensinar os seus discípulos. Irmãos, a vida de Jesus, os momentos, os relatos que nós temos de Jesus são sempre impactantes. Nós podemos ver que Jesus, por mais que ele tenha vivido pouco tempo, ele viveu só 33 anos. E ainda a gente tem os relatos dele só de 3 anos de vida. Os evangelhos falam da vida de Jesus, tem um relato da infância, tem um relato quando ele tinha 12 anos, e o resto, quase todos os relatos dele estão nos falando de 30 a 33 anos. Mas é uma vida tão intensa, é uma vida
é uma vida com propósito, é uma vida onde ele sabe onde ele está indo, onde ele sabe que tudo que ele está fazendo, ele sempre está ensinando algo. E ele sempre está nos deixando algo. E aqui ele não faz diferente. Jesus, ele não desperdiça o tempo dele. O que eu e você faria, talvez, se eu e você fôssemos acampar, e aí a gente leva uns amigos junto e diz, ó, eu durmo 2 horas, você dorme 2 horas, vamos revezar aqui. E aí, quando você acorda, porque teu amigo era para estar cuidando do acampamento, ele está dormindo também. O que você ia fazer, talvez? Seu preguiçoso, nossa, tá F nele, né? Acorda e tal, a gente combinou. Jesus poderia ter esbravejado com os discípulos aqui. Não, eu trouxe vocês não estão vendo que eu tô passando por um momento difícil. Lucas vai relatar esse mesmo episódio, e ele vai mostrar que Jesus, nesse momento, ele começa a suar sangue. Esse é um episódio que hoje nós sabemos na medicina que se chama hematidrose, que é quando uma pessoa está passando por momentos de aflição, de depressão, de angústia tão grande que se ela não morrer, ela sua sangue. Nós temos alguns relatos na história de pessoas que enfrentaram isso, são pouquíssimos, porque o nível de angústia é tão grande que uma pessoa morre quando ela chega nesse nível. Mas se isso não acontecer, ela sua sangue. E era o que estava acontecendo com Jesus. E os discípulos, eles dormem. Mas Jesus, ele não desperdiça a oportunidade, ele fala com os discípulos, diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ensina, nos mostra aqui, que são nesses momentos de maior medo que eu e você enfrentamos que a nossa vigilância e a nossa oração precisa redobrar. Quando nós estivermos passando por esses momentos de medo, são nesses momentos que nós precisamos redobrar nossa vigilância e oração. Por quê? Porque quando nós estamos com medo, nós tendemos a fazer besteira. Sabe, o cérebro humano, ele é formado basicamente por três partes que respondem a diferentes estímulos. A parte mais pequena que nós temos no nosso cérebro, se eu for olhar, é chamada cérebro reptiliano. Essa é uma parte do cérebro que todas as criaturas têm. O ser humano tem também, mas os animais também têm. Porque não é uma parte do cérebro que pensa, que raciocina muito. É a parte do cérebro que ela reage a estímulos. E essa parte ela é ativada quando nós somos deparados numa situação que nós ficamos com medo. E aí nós fazemos coisas sem pensar muito. Quer um exemplo? Já viu, por exemplo, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, as pessoas começaram a pular do prédio. Tem imagens, se você jogar no YouTube, você vai ver as pessoas pulando. Qual a possibilidade, a chance de uma pessoa se salvar pulando de um prédio? Mas por que as pessoas fizeram isso? Porque essa é a reação do nosso cérebro quando nós somos confrontados numa situação desesperadora. Nós não pensamos muito. O Titanic é a mesma coisa, começou a afundar, as pessoas... O que vai acontecer? Você está no meio da Antártica, você está no meio de uma geleira, que tu vai morrer afundando. As pessoas, nós temos essa reação instintiva de fazer algo rápido para tentar salvar nossas vidas. E o que Jesus está mostrando aqui, vigia e ora, nesses momentos de medo. Nesses momentos porque nós não costumamos pensar muito, nós não costumamos refletir muito sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós vamos fazer, sobre como nós vamos reagir. E é nesses momentos que acontecem conflitos maiores, é nesses momentos que nós tomamos decisões que vão ter consequências bizarras lá na frente. Vigie e ore. Então tenta se lembrar disso durante esse ano. Em momentos que estão te assustando, busque ajuda, ore e vigia. Tenta pensar mais sobre a tua próxima decisão. Jesus, ele estava ciente do momento que ele estava passando. E por isso ele volta a falar com Deus. O verso 42 diz que ele volta e ora, faz a mesma oração. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E essa oração ele repete novamente
pela uma terceira vez, mesmo os discípulos continuando a dormir. E a grande questão que se levanta para a gente, para nós aqui, é o que era esse cálice que Jesus estava apavorado? O que era este cálice aqui que estava fazendo Jesus ele tremer? Este cálice, muitos podem pensar que Jesus aqui ele estava com medo da morte física. Que Jesus aqui ele estava com medo de enfrentar os soldados romanos, a zombaria que nós lemos no início do culto, a zombaria dos romanos, que Jesus estava com medo de enfrentar Herodes, que Jesus estava com medo de enfrentar Pilatos, Jesus estava com medo de levar açoites com chicotes de couro que eram revestidos na ponta com bolas de metal e fragmentos de osso. É isso que os romanos faziam, chicotes de couro. Não sei se você já viu um chicote de couro que eles batem em cavalo. Meu pai tinha um quando a gente era pequeno. A gente costumava brincar às vezes para ver se doía. Doía. Jesus apanhou com aquilo, mas os romanos eles colocavam ainda na ponta fragmentos de osso e bolas de metal para descer com mais peso, para causar mais estrago. Porque só o chicote ele corta e ele faz vergão, mas se você colocar bolas de metal, se você for colocar fragmentos de osso, isso crava na pele. Isso arranca a tua pele. É isso que os romanos faziam. E muitas pessoas podem pensar que Jesus estava com medo de enfrentar isso. Jesus estava com medo de enfrentar uma cruz. Uma cruz de aproximadamente 50 quilos, de ter que colocar uma coroa de espinhos na cabeça. Coroa de espinhos que... Se você já cortou alguma parte do corpo, você sabe que qualquer parte do nosso corpo ela é sensível a cortes. Mas a parte capilar é muito mais sensível. Os cortes sangram muito mais. Eu já sofri um acidente, tive um corte aqui atrás na cabeça, sangra muito. Sangra muito. Jesus, ele tinha que usar essa coroa e ainda se não bastasse tudo isso, Jesus tinha que enfrentar a humilhação de ser exposto completamente nu diante de todas as pessoas. Né? A gente está acostumado a ver os filmes e as imagens da igreja católica de Jesus todo coberto, mas não foi assim. Jesus morreu completamente nu. Você acha que os romanos, que estavam humilhando, que estavam fazendo aquilo que eles mais gostavam com o povo que eles mais odiavam, vocês acham que eles iam querer cobrir as pessoas, deixar tudo bonitinho? Eles não estavam nem aí. E muitas pessoas podem pensar que Jesus estava com medo disso. Mas Jesus não estava com medo dessa morte. Apesar de todas essas coisas terem sido trágicas e dolorosas, Jesus aqui ele estava fazendo um clamor pelo cálice que ele tinha que beber, que era um cálice da ira de Deus. É isso que os profetas nos falam, é isso que os salmos nos mostram. Deus ele tinha um cálice condensado, um cálice onde a ira de Deus por todos os meus e teus pecados, alguém deveria beber este cálice. Jesus na cruz ele bebe. A gente nem consegue mensurar o peso que era ter que enfrentar isso. Mas lembre-se que todos os pecados que você cometeu essa semana, que todas as palavras malditas, que todos os pensamentos, que todas as ações, todos esses pecados estavam condensados nesse cálice. Estavam condensados nesse cálice. E Jesus, ele estava com pavor de beber este cálice. Os pecados de milhares de pessoas, por milhares de anos, de diferentes nações, todos condensados só para ele beber. Só para ele enfrentar sozinho tudo aquilo. E ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se tiver uma forma de eu passar por esse sofrimento humano, sem ter que beber esse cálice, eu quero. Jesus nesse momento, ele estava tremendo, porque ele estava consciente daquilo que ele estava para passar, do cálice que ele tinha que beber. Mas mais do que isso, ele diz, Pai, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus, ele abre mão dos seus próprios desejos, da sua própria vontade, para se submeter à vontade de Deus.
Então, irmãos, que nós possamos ser lembrados dessa verdade ao longo desse ano. Que eu e você possamos olhar para os nossos medos, que eu e você possamos olhar para aquilo que nos amedronta e dizer, isso não é nada, comparado ao que Jesus teve que enfrentar no Getsemane. Porque realmente não é nada. Que o que Jesus enfrentou aqui por mim e por você seja motivador para que eu e você consigamos enfrentar os nossos medos. E eles podem ser os medos mais bizarros, eles podem ser medos pequenos, mas que nos atrapalham no dia a dia. Como, por exemplo, ter medo de escuro mesmo, de ter que dormir com a luz acesa. Espero que não seja o caso de ninguém, mas se tiver, entenda que isso é algo que Deus não projetou a gente para viver dessa forma. E que um medo como esse, por mais pequeno que possa ser aos nossos olhos, ele nos atrapalham. Os teus medos, eles podem ser maiores, os teus medos podem ser de conversar com o teu cônjuge, conversar com alguém, de ter uma conversa difícil. Aquela conversa que está precisando ter há tempo, mas que ninguém tem coragem de falar, e fica enrolando, e passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e passa 1 mês, e passa 3 meses, e vai chegar no fim do ano, e você não teve ainda essa conversa, mas essa conversa, enquanto não tem, as coisas ficam enroscadas, as coisas não se desenvolvem. Enfrente esse medo. Olhe para Cristo aqui no Getsemane, que teve coragem de enfrentar esse medo, um medo que ele precisava enfrentar. Enfrente esse medo você também. O que eu quero que você pense ao longo da semana, que você saia pensando e que você pense ao longo da semana e coloque no papel se for necessário, quais medos estão te bloqueando, quais são os medos na tua vida que estão te atrapalhando de dar um passo à frente. Quais são os medos que estão te barrando de chegar onde você precisa chegar. Jesus teve coragem de ir no monte, falar com Deus, dar os passos necessários e enfrentar os seus medos. E o que você vai fazer em relação aos teus medos? E o que você vai fazer em relação àquilo que está te amedrontando ao longo desse ano? Então, eu espero que assim como Jesus, você enfrente teus medos. Imagine se Jesus fosse covarde aqui. Imagine se Jesus não tivesse coragem. Não, acho que eu vou deixar passar. A gente estaria muito mal hoje. Mas Jesus, ele enfrentou os seus medos. E eu espero que você faça o mesmo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos por esse exemplo deixado pelo teu filho, esse momento tão confrontador, esse momento tão difícil, mas a qual Jesus enfrentou para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite servindo a Ti. E Deus, a minha oração é para que o Senhor nos ajude a enfrentar os nossos medos, que o Senhor nos ajude a esse ano enfrentarmos talvez aquilo que ao longo de toda a nossa vida nós temos deixado de lado, talvez nós ainda não tivemos coragem de enfrentar. Mas o meu pedido é para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê coragem, como o Senhor fortaleceu o teu filho nesse momento, para que nós consigamos vencer as nossas barreiras, para que nós consigamos enfrentar os nossos desafios, para que nós consigamos progredir, para que nós consigamos ser mais parecidos com teu filho. Para que no fim do ano nós possamos olhar para trás e dizer, graças a Deus, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos ensinou a ser mais vigilantes nesses momentos desesperadores, porque o Senhor nos ensinou a buscar ajuda nesses momentos desesperadores, e com a tua graça nós progredimos, nós alcançamos nossos objetivos, e tudo isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos em resposta ao